Em ano eleitoral, todo mundo precisa ficar atento às fake news, entre elas sobre a confiança da urna eletrônica. Afinal de contas, será que a urna pode ser hackeada? E o que é código-fonte? A Gazeta veio ao Tribunal Eleitoral do Espírito Santo para poder descobrir. A urna eletrônica pode ser hackeada? A primeira questão é, a urna não tem nenhuma conexão com a internet. Não tem Wi-Fi, não tem Bluetooth, não tem nada. A única forma de se conectar com a urna é através desse pendrive que nós colocamos para dar uma carga na urna, colocar os dados dos candidatos e eleitores e ao final para retirar o resultado. Então, nesse sentido de alguém entrar pela internet para hackear, não é possível fazer isso numa urna eletrônica. O que é código-fonte? Muita gente acha que código-fonte é uma espécie de uma senha, que se eu não digitar ou não souber, eu não consigo descobrir alguma coisa ou acessar alguma coisa. Mas não é nada disso. Um código-fonte, na verdade, é a programação da urna, é a lista ali do que ela precisa fazer. Quem garante que esses programas não foram adulterados? Ao contrário de que muitas pessoas imaginam, esse código-fonte ele está aberto, transparente. É possível a fiscais de partido, Ministério Público, Polícia Federal, várias instituições, nesse exato momento, lá no Tribunal Superior Eleitoral, inspecionar em detalhes o código-fonte. Como saber que a urna não tem votos lançados antes da votação? No início da votação, o mesário liga a urna eletrônica e, após ela iniciar, vai aparecer para ele essa tela. Nessa tela da emissão da 0ª, é possível então fazer a emissão do primeiro documento que a urna eletrônica emite. A urna eletrônica emite vários documentos em papel. O primeiro é esse, que é a 0ª. Apertando esse botão, a urna começa a impressão. Essa aqui é a 0ª. É uma lista com todos os candidatos que estão cadastrados na urna eletrônica, ou seja, que podem receber votos e quantos votos eles têm neste momento. Nenhum, porque está no início da votação, por isso o nome 0ª. Né? Esse documento é assinado por todos os mesários fiscais de partido e é guardado para auditoria e verificação posterior. E se digitar o número de um candidato e aparecer a foto de outro? Isso é fraude? A quantidade de pessoas que digita o número do prefeito na tela do vereador, que é a primeira que aparece, é muito grande. É muito grande. E isso faz com que as pessoas se confundam durante todo o processo de votação e não vejam a foto do candidato. Achem que a urna está desviando, está fraudando, simplesmente por não entenderem a ordem de votação. Os votos podem ser adulterados quando saem da urna? Depois das 17 horas, tendo concluída a votação naquela sessão eleitoral, ou seja, o último eleitor que estava na fila, depois desse eleitor ter votado, o presidente da sessão encerra a votação naquela sessão eleitoral. Para isso, ele executa alguns procedimentos aqui no terminal do mesário e aperta confirma. Com isso, a urna vai emitir o que é a coisa mais importante de toda eleição, que é o boletim de urna, ou seja, o resultado apurado dessa sessão eleitoral. Ao final da impressão do boletim de urna, o mesário retira a mídia de resultado, que é basicamente um pendrive especial com o resultado coletado. Aqui nós temos o boletim de urna impresso e aqui uma versão digitalizada desse boletim de urna. Esse boletim de urna impresso é divulgado para todos os fiscais de partido e essa mídia aqui com o resultado digital é encaminhada para o cartório eleitoral para a soma, basicamente para a totalização dos votos que já foram conhecidos publicamente através do boletim de urna. Tem como adulterar a urna na hora da fabricação? As urnas são fabricadas sob fiscalização de pessoal da Justiça Eleitoral e todas elas são rigorosamente testadas quando recebidas na Justiça Eleitoral.
Além disso, os softwares, os programas desenvolvidos para funcionar nas urnas eletrônicas simplesmente não vão funcionar em urnas eletrônicas que eventualmente tenham sido adulteradas. O voto impresso é mais seguro que o voto eletrônico? O voto impresso tem uma vantagem de trazer uma sensação, né, de materialização do voto, e a gente entende que isso pode ser um conforto psicológico, né? Só que ele introduz também vulnerabilidades. Por exemplo, como é que eu vou saber que dentro lá da sacolinha do voto impresso não tinha cédulas anteriormente preenchidas? Como é que eu vou saber que alguém não tirou uma cédula lá de dentro que foi impressa, né? Então eu tenho vulnerabilidades no processo que remontam aí ao processo de votação manual, que era exatamente isso que acontecia. Então, o fato de existirem papéis que têm que ser interpretados por pessoas e que têm que ser manipulados por pessoas podem introduzir vulnerabilidades que não existem no processo eletrônico. Então, há que se fazer então uma comparação, né? Psicologicamente sim, porém na prática não. E caso você ainda tenha dúvidas sobre o processo eleitoral, você pode ter mais informações em A Gazeta.